o arauto dos intervenientes. Anael, Arcanjo, Deus e o Diabo, parte 1. Eu sou Anael Arcanjo, bem-amados filhos da luz. Eu venho a vocês do mesmo modo que vocês vêm a mim. Nós nos reencontramos em meio a um espaço especial, bem além das palavras, em meio à triunidade, em seu coração e em espírito e em verdade. Eu venho entre vocês deste modo para, em primeiro lugar, explicitar certo número de informações suplementares e complementares concernentes aos 4 pilares. E em seguida, se vocês o desejam, eu os deixarei a palavra e colocar questões relativas à evolução atual presente sobre esta terra. Como sabem, e como eu o anunciei, exatamente após o Arcanjo Miguel, seus céus se modificam. Aqueles que observam o Sol, aqueles que observam o céu, falam do que está acontecendo hoje mesmo, e cada dia doravante até o final de seu ano civil. Então, permitam-me, com relação a esta perspectiva, melhor esclarecer o que representa e o que são seus 4 pilares, instalados em meio às suas linhagens espirituais, desde este verão ou inverno no hemisfério sul, e permitindo-lhes, se tal é seu desejo, aproximá-los do que vocês são em verdade e em unidade. Esses 4 pilares foram chamados indiferentemente o Alfa e o Ômega, Yin e Is. Eles foram também chamados Aqui e Agora, Rik e Nank. No que se refere ao Alfa e o Ômega, as palavras podem ali ser aplicadas são a atenção e a intenção. A cada um destes pilares corresponde um elemento em seu mundo, como em meio aos 4 pilares originais de toda a criação, denominados os 4 viventes, ou Hayot HaKodesh. Comecemos, se efetivamente o querem, pelo primeiro destes pilares, a atenção. Prosseguiremos, em seguida, no segundo pilar, a intenção. E depois visualizaremos em seguida o terceiro, ética, e o quarto, integridade. Outros nomes, é claro, podem ser aportados ao nível vibratório a estas 4 estruturas. Desde os elementos, passando pelos nomes dos 4 elementos e também passando pelos dados muito mais concretos relativos à evolução de sua consciência atualmente. E é sobre isso que eu desenvolverei, se efetivamente o querem hoje. O primeiro dos pilares, aquele que justamente foi desviado, é a atenção. De fato, ao nível do universo, existe uma grande lei que não pode ser apagada em meio mesmo desta dimensão desassociada na qual vocês evoluem, que é o princípio de atração, do qual decorre, aliás, o princípio de atenção. A atenção diz o quê? A atenção diz que, ao nível consciência, aquilo que vocês prestam atenção se manifesta, ilustrando o princípio de atração, bem além da lei de ação e de reação existente nos multiuniversos e nas multidimensões. Aquilo para o que vocês prestam atenção se torna real. O conjunto de estratégias manipulatórias de seu mundo constituiu, para aquele que foi chamado Deus ou Diabo, fechá-los dentro de uma ilusão. Yaldebaoth
De fato, desde o início desta falsificação, encarou a consciência sob um ângulo que lhe era propício, quer dizer, desenvolver a atenção das consciências presas na Matrix, ainda mais sobre a Matrix. De fato, o grande princípio do universo é a lei da atração e de ressonância, existente e tendo sido falsificada em seu mundo como em outros, é chamada ação-reação. A partir do momento em que uma consciência, mesmo fechada num corpo, leva sua atenção sobre algo exterior a ela, isso desemboca inexoravelmente e progressivamente, estendido em milênios, a incapacidade de levar a atenção sobre o ser verídico interior, presente em vocês. Várias tradições disseram que este mundo era uma ilusão, uma projeção de um holograma. O problema é que a consciência seguiu a projeção deste holograma através de um sistema sofisticado. A Federação das Emoções da Humanidade então permitiu criar relações muito mais fortes do que as cadeias físicas, muito mais fortes do que as sevícias no sentido físico. A criação de uma tensão falsificada, como o desejo, qualquer que seja, levada sobre um objeto exterior a si, desviou sua atenção do que você é em verdade. O ponto a qual vocês chegariam hoje, se não houvesse a chegada da onda galáctica e da Confederação Intergaláctica de Luz, tinha por um único objetivo o apagar totalmente o que vocês são em verdade, por uma projeção total e final de sua consciência unitária na multiplicidade, na adesão voluntária ou inconsciente aos dogmas, às crenças, aos fatos mentais e aos fatos emocionais. Como sabem, existem numerosas egrégoras na superfície desta terra que vão atrair a sua atenção. Uma entre elas, a mais conhecida porque é a mais utilizada, sobretudo desde a vinda das imagens, o que vocês chamam as imagens diretas do que acontece do outro lado de seu planeta, num plano exterior, foi o esporte. A adesão das multidões, a adesão das atenções de um número enorme de consciências sobre um mesmo fato, cria literalmente uma aspiração da energia e da consciência para este fato. Isso se chama egrégora. Vocês todos ouviram falar. Hoje, a sua atenção deve se dirigir para o seu ser interior e também para o seu céu, e não sobre quaisquer elementos e acontecimentos sociais, culturais, evidentemente muito sedutores, e é esse o objetivo, para lhe subtrair a energia e a consciência. Com efeito, o fato de privá-los de sua atenção correta e interior desvia a corrente da consciência para a fortificação do que é chamado um estado ilusório, ligado a projeções de desejo, a projeções de emoção, a projeções de crenças. A adesão, assim, às crenças, quaisquer que sejam, os privam de sua liberdade pouco a pouco. Isso foi realizado desde milênios, de vida em vida, a fim de chegar ao ponto em que vocês estão hoje. O segundo pilar, ligado ele ao elemento não mais fogo como a atenção, mas ao elemento terra, é chamada intenção. Quer dizer, a concretização, neste plano, de toda ilusão num plano físico, sólido e visível. A intenção é a qualidade e a quantidade de vontade que vocês colocam, a quantidade de consciência que vocês colocam para levar sua atenção sobre um fato, sobre um evento, sobre um sentimento ou sobre o que quer que seja fazendo sua consciência. O eixo alfa e ômega, inicial e original, que fez dizer ao Cristo, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, foi transformado em um espiral invertido.
permitindo girar literalmente em espiral o conjunto das energias às quais vocês prestavam atenção, às quais vocês davam fé e às quais vocês atribuíam sua confiança e sua verdade. Não era mais sua verdade, mas uma verdade pré-estabelecida, pré-determinada, pré-conscientizada, de modo a desviar literalmente a energia de sua consciência para um objetivo que não era a sua unidade, nem sua verdade, mas uma verdade imposta do exterior pelas forças arcônticas e por Ialdebaoth. O estratagema deste ser, porque é um ser como vocês, e eu somos consciências, foi fechá-los cada vez mais profundamente nas esferas da ilusão, até que esta esfera de ilusão se torne a única realidade que lhe seja acessível devido ao desvio de sua atenção e de sua intenção, privando-os pouco a pouco da lucidez que está presente no aqui e agora. Vou então à segunda parte da cruz. In e Is, Rik e Nank, aqui e agora, que Cristo chamou Eu sou o caminho e a verdade, fazendo-os sair de seu caminho, que é a sua unificação e sua confiança, a sua eternidade, a sua centelha divina, ao seu corpo de estado de ser, ao que vocês são além da ilusão. A ética foi pouco a pouco transformada em moral e em julgamento de valor bem e mal. O conjunto das ações do ser humano foi, portanto, levado a se comportar segundo duas regras, e somente duas regras, chamadas o bem e o mal, recorrendo a noções de medo, a noções de sociabilidade, a noções de julgamento de valor, unicamente referenciadas com relação ao bem e ao mal, e isso independentemente de toda a verdade intrínseca da consciência. Esse julgamento de valor tinha apenas por único objetivo afastá-los do que é chamado o caminho. O caminho que é aqui, que é intemporal, como os ensinamentos orientais o deram desde muito tempo. O mental passa seu tempo, literalmente, a vagar entre suas crenças, suposições, projeções, a fim de que a consciência não possa ser liberada desta influência mental. Ora, vocês não são o seu mental. Seu mental, que poderia ser certamente uma ferramenta favorecendo o seu despertar, foi submetido do mesmo modo pelas forças egrégoras a um mental comum, falsificado, que, como vocês o sabem hoje, pode ser substituído de maneira extremamente fácil por sua ligação à Merkabah interdimensional coletiva. Cabe a vocês decidir. Cabe a vocês decidir não mais ser submetido às influências mentais de suas mídias, às influências mentais das crenças, mesmo as mais espirituais aparentemente, mas religarem-se à egrégora da liberdade. Assim, este terceiro pilar, chamado aqui caminho, é aquele que os remete diretamente ao mistério, quer dizer, ao que vocês são em verdade, ao que vocês são em seu caminho unitário. Não mais os personagens e as máscaras que vocês portam, não mais o jogo que vocês jogam em sua própria projeção na ilusão, mas a verdade de seu ser profundo, que é amor, verdade, unidade e luz. Assim, a ética, que fazia de vocês seres livres e responsáveis e autônomos, fez de vocês seres, pela caricatura do que é chamado a moral, seres sujeitos ao pecado, sujeitos ao bem e ao mal, sujeitos ao julgamento de valor, impedindo-os literalmente de tocar a unidade.
porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do bem e do mal. Vocês devem tentar viver e apreender em consciência que aqueles que criam o bem são os mesmos que aqueles que criam o mal. São as duas facetas de uma mesma peça ilusória. Deus e o diabo são exatamente a mesma entidade que falsifica e que imunda os julgamentos de valor, de julgamentos morais, de julgamentos mentais, impedindo-os literalmente o acesso à sua unidade, o acesso ao aqui e agora. Aqui e agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este aqui e agora como a sensação da atividade mental e a cessação da atividade emocional. Aqui e agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este aqui e agora como a cessação da atividade mental e a cessação da atividade emocional. O mental não se situa no presente. O mental situa-se sempre numa referência ao passado. A cognição, assim como vocês a nomeiam, é sempre precedente de um conjunto de fatos, situando-os em sua ilusão passada, perpetuando-se na ilusão presente, adaptando seus comportamentos a um conjunto de engramas presentes em seu cérebro comportamental, que é, como por acaso, o cérebro reptiliano. Agora, há também uma projeção desestabilizando-os para a frente, que é chamado o desejo. O desejo de possuir a emoção. A necessidade de satisfação de uma antecipação do mental, chamada emoção, é o elemento que os afasta mais do agora, porque o desejo é sempre voltado para o futuro. Obviamente, vocês não podem desejar um passado qualquer. Naquele momento, é o mental que toma a retransmissão. O mental está, portanto, inscrito numa memória. O desejo é, ele, inscrito numa projeção deste mesmo mental, com relação à satisfação de um desejo, qualquer que seja, concernente a este corpo, como o seu mental, como a ilusão da personalidade. Assim, portanto, desembaraçando-se do mental, reencontrando sua ética interior, desembaraçando-se do desejo, quer dizer, desembaraçando-se do que é amanhã, vocês reencontram o agora, ou seja, o instante presente, o que o arcanjo Uriel chama a presença. Este estado de presença que os coloca ao centro de seus 4 pilares, que vão dizer ao Cristo: eu sou o Alfa e o Ômega, o caminho e a verdade, permitindo encontrar a vida, sobretudo o centro e o alinhamento. Você não pode participar de qualquer modo a este mundo e ser ao mesmo tempo unificado. Evidentemente, eu não quero dizer com isso que vocês devam se extrair do mundo, mas simplesmente ter a lucidez e a consciência de que tudo o que vocês criaram, programaram, projetaram, anteciparam, é um freio enorme ao acesso para que vocês são em verdade, para o que vocês são além da ilusão. A ilusão implica a ilusão. Não pode haver verdade em meio à ilusão. Vocês são inteiramente e exclusivamente projetados e confinados nesta dimensão. A cruz da redenção de que falou Maria, o coroamento do que vocês são em verdade, em unidade, produziu-se este verão, inverno no hemisfério sul, dando-lhes os meios, se vocês desejam, de se colocarem sobre a influência da cruz elementar, e não a cruz falsificada chamada de crucifixo, cruz desigual, mas de se recolocarem ao centro da cruz dos 4 elementos, a fim de estarem centrados e alinhados, reencontrarem a pureza, reencontrarem a integridade,
reencontrarem o que vocês são em verdade, para além da falsificação. Mas enquanto vocês dão pesos a qualquer crença, enquanto vocês seguem um caminho exterior a vocês mesmos, ainda que representado por um ser lúcido que tenha encontrado a verdade neste mundo, enquanto vocês projetam um medo, uma apreensão ou um desejo que seja vocês, não podem encontrar um instante presente e realizar o si. É tão simples assim. A porta do coração, o abandono à luz, que eu defini há mais de 16 meses, corresponde estritamente a isso. Obviamente, vocês são obrigados, pelo momento, a permanecer neste mundo e agir neste mundo. Mas há dois modos de ali agir, ou unificado ou não unificado. E vocês devem realizar previamente a unidade da consciência, a unidade de sua verdade, para poderem agir de maneira unitária, quer dizer, soltos e descristalizados literalmente da lei de ação e de reação, para poderem conduzir uma ação livre, uma ação de luz, uma ação de semeadores de luz, de ancoradores de luz e de serviço. Enquanto vocês são imersos em qualquer projeção, enquanto vocês estão sujeitos a qualquer gravidade vinda de seu próprio passado, vocês não estão livres para agir ao seu modo segundo as leis da luz. Há, portanto, uma revolução de consciência a realizar. E eu lhes falo novamente disso, porque deste verão, e sobretudo deste o final de setembro, as coisas mudaram. Elas mudaram grandemente, como eu os anunciei, permitindo, de um lado, o aparecimento em seus céus das forças da luz intergaláctica dos mundos unificados e livres que se manifestam doravante em pleno dia e manifestar-se-ão cada vez mais em seus céus. Obviamente, a falsificação da luz vai encontrar aí um estratagema para eles também aparecerem em seus céus em formas que nada têm a ver com a luz. Estejam bem conscientes desta duplicidade, mas em seu coração não poderá enganá-los neste nível. O que vocês observarem, vocês o vibrarão no peito, ou não. O que vocês observarem, vocês o vibrarão no peito ou não o vibrarão. O que vocês viverem em sua vida, se vocês estão centrados entre a atenção e a intenção, entre a ética e a integridade, far-se-á sempre sobre os auspícios da unidade, da inteligência da luz e do coração. Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam sua energia. Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam sua atenção, a fim de que sua intenção não seja presa pelas forças matriciais em resistência à luz. A luz, como sabem, ganhou o direito de reencontrar seu lugar neste mundo. E é isso o que ela está fazendo atualmente. É seu dever, se tal é seu desejo, estabelecer-se também em unidade. Isso pode-se fazer apenas colocando-se entre os 4 pilares e tornando-se lúcido, com uma grande clareza, com uma grande precisão, superar o condicionamento ligado ao triângulo luciferiano, denominado bem e mal, a fim de se recolocar numa lógica evolutiva bem mais unitária, bem mais vibral e bem mais em ressonância com sua verdade, e não a verdade falsificada como tal, como ela lhes foi impressa por alguns povos das estrelas vindos da Ursa Maior. Hoje, sua liberação é mais do que nunca possível e mais do que nunca concebível, porque vocês estão na aurora de uma revolução total da consciência planetária, que se traduzirá pela irrupção total da onda galáctica de luz, pela irrupção total e a visão total da transformação do Sol, tal como vocês o veem e tal como alguns de vocês já perceberam estas modificações desde já há algum tempo. Vocês estão, como foi dito, nos tempos reduzidos, nos tempos descontados,
onde cada dia que passa os aproxima de sua revolução e de sua revelação final. E é o que está em jogo. Cada dia o empurrão da luz vai se tornar cada vez mais importante. Este empurrão de luz vai fazê-lo, se vocês o acolhem, ir cada vez mais para seu coração, para a alegria, para a unidade, para o fogo do coração. Resumidamente, todas as coisas que lhe foram nomeadas e anunciadas há agora mais de um ano. Obviamente, as forças de resistência e de oposição à luz vão fazer de tudo o que lhes é possível para provocá-los no combate do bem e do mal. Esta é a última armadilha. A armadilha final, querer a todo custo fazer o bem para opor ao mal que vem. Isto seria um erro desastroso, porque os arrastaria num ciclo de alternância bem e mal, confinando-os na terceira dimensão. O objetivo não é não agir, mas agir na unidade. O objetivo não é, portanto, reagir ao mal, qualquer que seja. O objetivo não é querer fazer o bem. O objetivo é ser unitário, ser na luz, centrar-se entre o alfa e o ômega, o rik e o nank. Cada dia vai se tornar não um combate, mas uma luta real entre a unidade e a dualidade. Lembrem-se de que a unidade jamais quis a separação. É a dualidade. Mas compreendam bem que jamais a unidade quis se separar das forças que a constituíam. Assim, portanto, a questão que lhes será claramente colocada em sua consciência será: vocês querem ir para a unidade? Vocês querem prosseguir a dualidade? Mas vocês não poderão ao mesmo tempo prosseguir a unidade e ao mesmo tempo permanecer na dualidade. Cabe a vocês saber se aderem ainda à mora. Cabe a vocês saber se aderem ao seu mental, aos seus desejos, ou se finalmente vocês decidem regressar à casa, à verdade do que vocês são, bem além da aparência da personalidade, bem além desta estrutura em carbono. A estrutura em carbono não é um mal em si, não é um bem em si. Isto foi, antes da falsificação, uma experiência maravilhosa de criações, decididas e constituídas pelos grandes golfinhos de Sírius, há mais de 20 milhões de anos, que criaram consciências de vida, que juntaram seu próprio DNA, que permitiram à raça humana nascer e aparecer. Mas vocês não são a raça humana que creem ser. Vocês são todos procedentes das sementes de estrela. Vocês têm todos em vocês diversas polaridades vindas das diversas esferas possíveis de manifestações da vida, e isso em todas as dimensões. Vocês querem reencontrar isso, ou vocês querem permanecer ainda num tempo nesta ilusão? Vocês somente, e somente vocês têm a resposta. Cabe a vocês, efetivamente, prestar atenção. Cada instante, cada sopro de sua vida, além do yoga que lhes foi comunicado por um amigo e por outros Melquisedeques. Cabe a vocês, efetivamente, prestar atenção. Cada instante, cada sopro de sua vida, além do yoga que lhes foi comunicado por um amigo e por outros Melquisedeques. Cabe-lhes se definirem através de sua atenção, não no que vocês colocam sua atenção. Lembrem-se de que a energia, tal como a nomeiam, e com mais razão as partículas adamantinas, as partículas de luz vibral, vão seguir as linhas de menor resistência ligadas à sua própria atenção. Se sua atenção se coloca na luz vibral, vocês viverão a luz vibral. Se sua atenção se coloca nos conflitos, vocês viverão os conflitos. Não pode ser de outro modo. Em seguida, sua intenção,
qual é a sua intenção profunda. E em seguida, vocês são colocados no aqui e agora. Vocês estão colocados na interação do jogo dual do mental e das emoções. Cabe a vocês, então, se definirem. Cabe a vocês, portanto, se situarem. Vocês estão ao centro ou vocês não estão ao centro? Aí estão algumas informações suplementares que eu desejava lhes dar relativa a estes 4 pilares. Agora vou deixá-los expressar o que vocês têm vontade de expressar. Vai se iniciar agora uma sequência de perguntas ao Anael e respostas. Questão: como permanecer na atenção quando ela é desviada por uma distração? Bem, amada, há para isso um aprendizado. Até o presente, este aprendizado chamar-se-ia meditação. Hoje, há à sua disposição meios muito mais simples. Eu penso em particular na respiração dada por Mestre Han. Eu penso em particular na consciência do coração, que pode se estabelecer a partir do momento em que, justamente, a atenção se leva ao coração-órgão e sobre o coração-centro. Há também o ensinamento do Yoga da Unidade, o trabalho na respiração, no suíte da consciência e na prática do Yoga da Unidade, tê-la como foi comunicado em sua primeira parte por um amigo, e lhes permitirá realizar, através da atenção e da intenção, do aqui e agora, seu próprio alinhamento. Vocês não poderão chegar a uma atenção justa pela ferramenta mental. A ilusão está neste nível. A vontade, estritamente, nada pode lhes permitir descobrir a unidade. É nesse sentido que eu defini muito longamente o abandono à luz, que estritamente não tem nada a ver com a utilização da vontade. A vontade, mesmo a vontade de bem, é a maior das falsificações que ocorreram no século XX. Arrastaram-nos no prosseguimento da dualidade. Isso se chama a ilusão luciferiana. E quando nós falamos de 2 humanidades que se separariam efetivamente, este é o caso. Há a humanidade submissa à ilusão luciferiana, ou seja, a tudo o que não é o alfa e o ômega, o aqui e agora. E há a humanidade do coração, aquela que aceita entregar-se à vibração do coração, a vibração da unidade e a vibração da consciência. Vocês não podem se servir de seu mental para vencer o mental. Ele se sairá sempre vencedor. Vocês não podem se servir de suas próprias emoções para superar as emoções. As emoções sempre serão vencedoras. Apenas no abandono à luz, no acolhimento da luz e em algumas formas de ginástica que lhes foram reveladas há pouco tempo, que vocês podem realizar este estado de unidade e absolutamente por nenhuma outra maneira. Questão: para chegar a este estado, o Yoga, o Tai Chi, o Qigong são insuficientes? Bem, amada, não é possível generalizar. Para alguns seres, isto pode ser amplamente suficiente. Alguns seres, aliás, não têm necessidade de estritamente nada, tanto que eles estão próximos do seu eixo central. Muitos seres humanos, e em particular de jovem idade, hoje descobrem a unidade sem ter tido necessidade de praticar o que quer que seja. Outros, excitados, presos num cisto, literalmente nas formas de vida, seja esta vida presente ou outras vidas vividas na Matrix, estão fechados literalmente nos comportamentos, nos medos, nas emoções e nos desejos. Para estes, obviamente, a liberação não pode ser obtida instantaneamente.
O acesso à unidade apenas se pode fazer naquele momento através da prática efetiva de yoga da unidade, da prática que eu chamei o abandono à luz. Questão: o que é da boa vontade mundial pregonizada por alguns mestres? Bem, amada, esses 7 mestres dos 7 raios, que estão fechados, eles mesmos na Matrix, criando uma ilusão a mais, falaram efetivamente da vontade. Jamais, jamais, jamais a vontade os conduzirá ao coração. É a mais perfeita das ilusões e a mais perfeita das falsificações. Os assim nomeados por mim mesmo, pretensos mestres dos raios, são apenas a pálida cópia dos arcanjos. Eles usurparam uma liberação que apenas existe na cabeça deles. Jamais, jamais um neófito ou um discípulo participando deste trabalho abrirá seu coração. E eu falo de abertura do coração como vibração unitária percebida no peito. A única vibração presente para aqueles seres é o terceiro olho, e continuará no terceiro olho, ou seja, a dualidade luciferiana. Certamente, muito sedutor, porque a este nível que se situam, para a humanidade, os poderes, o ego espiritual está na dianteira da cena. Não há certamente abandono à luz, que é o oposto, mas o estrito oposto à vontade de bem. A luz se revela em seus céus. Captem ali a unidade. Captem a unidade no sol, em seu coração, e não num conhecimento esotérico qualquer que seja, que é apenas um sucedâneo da verdade da unidade. A unidade está em vocês. A unidade é vocês. O que vocês são. Quando vocês tocam a sua unidade, a sua verdade, seu si, sua existência. Não me parece que os seres adeptos desse ensinamento luciferiano tenham encontrado o si. Eles encontraram o poder, a visão. Todos os poderes, todos os siddhis de que Buda falava, ele mesmo. Quando você encontra os poderes, salve-se rapidamente. A ilusão luciferiana não permitirá jamais abrir o coração. Falar do coração é uma coisa. Agir para fazer o bem e dizer que é o coração é uma coisa. Vibrar no fogo do coração é uma outra coisa. Agora, ainda uma vez, será feito a cada um segundo sua fé, quer dizer, segundo sua própria vibração. E eu os remeto a São João. Haverá muitos chamados, poucos escolhidos. Os chamados serão marcados na fronte. São aqueles que terão desviado a energia da luz, aproveitando da efusão de luz desde 1984 para nutrir o ego espiritual e não se abandonar à luz. O abandono se vive no coração. O poder se vive no terceiro olho. Questão: como a lei da atração foi falsificada no âmbito de nossa terceira dimensão? A atração foi modificada. A lei essencial do universo é efetivamente a lei de atração e de ressonância. Existe numa lei muito mais geral, denominada a lei de ação de graça, onde tudo é liberdade, tudo é movimento e expansão, onde não pode haver qualquer punição, na medida em que nada é mal e nada é bem, e tudo é. O grande princípio da falsificação foi dicotomizar o que é chamado o triângulo luciferiano, símbolo dos Illuminati, com o terceiro olho ao meio, símbolo do conhecimento, tendo-lhes confinado segundo os limites chamados bem e mal, e alfa, ou fogo prometeico, fogo luciferiano. A humanidade foi então forçada a se comportar em algo que era asfixiado, tendo limitado as 12 virtudes das 12 fitas de DNA a 3 virtudes, denominadas bem, mal e fogo.
Esse fogo falsificado foi um fogo por atrito, assim denominado, porque colocando em oposição permanentemente o bem e o mal, tendo então substituído a lei de ação de graça pela lei do karma, ou de ação e reação. O karma não existe nos mundos livres. Não há punição em qualquer nível, porque tudo é luz, tudo é vibral. E nada, absolutamente nada, que possa forçá-los a ir para onde vocês não queiram ir, quando vocês reencontraram seu corpo de estado de ser. A lei de atração foi substituída progressivamente, desde mais de 320 mil anos, pela lei de ação-reação. Nisso foram enxertados modelos, enchendo-lhe a cabeça de vida em vida, que vocês progrediriam, em que vocês atingiriam uma liberação para se juntarem justamente aos mestres da loja negra, que estão eles mesmos confinados em sua própria ilusão. Assim, portanto, encheram-lhes a cabeça com algo que não existe, que não tem mais realidade do que o corpo que vocês habitam. Já os estratagemas foram numerosos, até fazê-los dizer que apenas através da reencarnação vocês poderiam evoluir, sabendo que o que vocês chamam os Illuminati, os famosos reptilianos vindos da Ursa Maior, são eles totalmente livres de movimentos na própria Matrix e não pagam absolutamente pelos jarros quebrados das coisas horríveis que eles efetuaram. Eles, portanto, fizeram crer em algo que eles mesmos não acreditavam. Agora, compreendam bem também que não é necessário julgar, porque é através da experiência da energia luciferiana, em sua forma falsificada, é através da própria confrontação com os Illuminati que hoje esse fogo por atrito, ligado à dualidade, lhes permite, entretanto, conectar a unidade. É preciso, portanto, agradecer e render graças a estes seres que, bem contra a vontade, serviram à unidade e à fonte. Questão: os 4 pilares representados pelos 4 elementos podem sê-lo para os animais? Bem, amada, o que você chama animais é apenas uma falsificação. Uma farsa estúpida dos Dracos, que são eles mesmos os animais. Assim, o humano se considera como a parte superior aos animais. Compreendam bem que suas linhagens nada têm de humano. Alguns de vocês têm sangue reptiliano. Outros têm sangue, portanto, o DNA, vindo de sírios, portanto, dos golfinhos. Outros, enfim, vêm da linhagem das águias. Existe uma mistura extremamente inacreditável do que vocês chamam animais no ser humano. Assim, portanto, a representação dos 4 evangelistas por 4 animais corresponde a uma verdade, é claro. A linhagem das águias, por exemplo, que é a linhagem do bem-amado São João, ou Siri Aurobindo, vem de Altair. A linhagem da água, em ressonância direta com os cetáceos, e em particular os golfinhos, são mestres geneticistas de Sírios, de 18ª dimensão, que criaram este universo, bem antes da sua falsificação. Assim, portanto, os animais não são animais, mas são as próprias linhagens de vocês. Questão: que fazer quando se sente pesada por viver com pessoas deficientes? Bem, amada, é preciso aceitar que as circunstâncias de vida nas quais vocês chegam hoje, que vocês sejam ricos ou pobres, que sejam sós, cercados, correspondem muito exatamente ao que vocês têm a viver neste mundo, neste final dos tempos. Não há outros comportamentos precisos com relação ao que vocês chamariam de pesos. Que esse peso seja ligado a um cônjuge, a uma profissão, a um filho, a um ambiente próximo que é debilitante. Isso faz parte de seu destino e do que você tem a viver para se liberar. Alguns hoje se encontraram sua unidade, tiveram êxito em se liberar de tudo o que fazia seus diferentes papéis sociais afetivos.
Outros estão presos em alguns pesos e alguns apegos. Isso se junta exatamente ao princípio de não dualidade, de se colocar a si mesmo na unidade pelo abandono à luz, a fim de que o próprio princípio de irradiação da luz unitária vibral mude as características deste ambiente. Querer agir em seu ambiente os coloca inexoravelmente na dualidade. Apenas quando vocês estão estabelecidos em sua unidade que a luz se faz e vai progressivamente transformar as próprias circunstâncias de seu ambiente. O resultado não é o mesmo. A atenção e a intenção que vocês ali colocam não são absolutamente a mesma. Num caso, a reação com relação a uma problemática e vontade de fazer desaparecer esta problemática. No outro caso, há acolhimento e abandono à luz, sabendo que a inteligência da luz vai, ela mesma, resolver o que para vocês é um problema. No que vocês confiam? Vocês confiam em vocês mesmos? Vocês confiam na luz? Aqueles que estão realmente entre vocês, no acolhimento e no abandono da luz, veem a vida transformada inteiramente. Seja com a relação à pré-existência de doença ou de algumas relações, de algumas situações, estas se transformam pela inteligência da luz. Isso se chama a ação de graça. Em outros tempos, se preferem a divina providência. Não temos mais perguntas. Agradecemos, Anael. Esta mensagem é original do site francês Autres Dimensions e foi enviada à humanidade em 17 de outubro de 2010. A tradução para o português foi de Célia G. Eu sou o Arauto dos Intervenientes e em breve postarei a parte 2 desta mensagem. O Arauto dos Intervenientes.